buscar maneira de nós vivermos em paz. Não continuarmos sobressaltados. Por parte do parlamento brasileiro, Nicolas, Gaia, Zucco, Feliciano, meus colegas aqui do lado, uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. Nós pedimos a todos, 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia para que seja feita justiça em nosso Brasil. E quem, porventura, depredou o patrimônio, que nós não concordamos com isso, que pague. Mas essas penas fogem ao mínimo da razoabilidade. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Ele falando sobre a minuta do golpe. Ele tratou de duas coisas, da anistia, que eu também quero falar, e do golpe usando a Constituição. Vamos começar pela minuta, Reinaldo, porque acabou de mudar a manchete principal do UOL nesse momento, reportagem da Carla Araújo falando que a Polícia Federal vai incluir a fala de Bolsonaro na Paulista na investigação sobre o golpe, justamente sobre esse trecho aí da existência de uma minuta do golpe. Quero te ouvir sobre isso. Exato. Aliás, no meu texto de hoje de manhã, esse que eu fiz essa arte que você ficou fascinado, eu lembro de uma declaração do Cunha Bueno, advogado dele, dada ao próprio UOL. Né? Porque quando acharam a tal da minuta impressa, o que foi que o advogado disse? Não, isso daí... Eu mandei para... Primeiro, o Cunha Bueno disse, na declaração ao UOL, né, que a Constituição fala em estado de sítio e estado de defesa. Então, você falar estado de sítio e estado de defesa, por si, não é golpe. Mas depois, eles perceberam e disseram, não, isso daí, na verdade, é que tinha esse documento lá com o Mauro Cid, lá nas coisas dele, aí eu mandei para o presidente, ele imprimiu porque ele não consegue ler no celular. Então não tem nada a ver com isso. E eles passaram a negar a existência da tal da minuta, ou que a minuta tivesse alguma importância. Ou que o Bolsonaro tivesse consciência da minuta, ciência da minuta. Né? Claro que deve ter começado a ficar difícil você negar uma evidência material, assim. Ah, não, ele não sabia. Não, mas estava na sala dele. Na sala dele, no PL. Como ele não sabia? Né? Tá lá, tá no celular do Mauro Cid. Aí, então, parece que eles mudaram a tática da defesa. O Bolsonaro admitiu, sim, a minuta. Ele admitiu a minuta, mas ele faz o seguinte raciocínio. Fabio, ele diz, estado de sítio e estado de defesa estão na Constituição. Aí aqueles que nos acompanham perguntam, tio Rei, tia Fabiola, estão na Constituição? Tio Rei e tia Fabiola dizem, estão. Artigo 136, estado de defesa. Artigo 137, estado de sítio. Sim, estão na Constituição. Ô, Fabiola, o capítulo da Constituição que tem esses dois artigos, sabe qual é o nome dele? É o capítulo que trata da defesa da democracia e do Estado de Direito. É o capítulo 5 da Constituição. Defesa da democracia e do Estado de Direito. Então, em defesa da democracia e do Estado de Direito, um presidente pode decretar estado de sítio ou estado de defesa, primeiro estado de defesa, depois estado de sítio.
E, de fato, precisa ouvir os conselhos da República, como ele diz mais adiante. Precisa depois mandar a proposta para o Congresso, precisa ser aprovada pelo Congresso. Mas, ô Fabiola, quando é que um presidente faz isso? Quando você tem uma grave ameaça aos poderes, à democracia e o risco de uma anomia social incontrolável, e aí é preciso haver uma intervenção, então dura. Fabiola, não existe previsão constitucional para estado de defesa e estado de sítio porque você perdeu a eleição. Isso não existe. Mas essa minuta, ela tinha outra coisinha ali. Ela tinha a prisão de 2 ministros do Supremo e do presidente do Senado. Aí Bolsonaro pede, não, deixa só a prisão do Xandão. Os outros não, Gilmar e o Pacheco tiram. Não é? O que ele faz é confessar que sim, a minuta passou por ele, que ele conhecia a minuta, que isso foi tema de governo. Só que aí ele diz, como precisa convocar, né, o Conselho de Defesa e o Conselho da República, e eles não foram convocados. E como precisa mandar mensagem ao Congresso e a mensagem não foi enviada, então não aconteceu nada. Ah, isso é o que o Bolsonaro gostaria. Mas é aí que ele. Aí nós temos que voltar à tramóia golpista que está sendo investigada. Nós não sabemos, Fabíola, nós vamos ignorar agora que nós sabemos que o alto comando do Exército resistiu ao golpe, ainda que houvesse gente simpatizante lá? Isso não aconteceu? Tanto não aconteceu que houve uma campanha de difamação dos militares do alto comando que não aderiram à tese golpista? Não é mesmo, Braga Neto? Braga Neto, segundo a investigação, participou. Então cai por terra a história de que minuta de golpe eu nunca ouvi falar. Ele foi para o palanque e deixou claro que ele conhecia sim a minuta e que na cabeça dele, se estado de sítio e estado de defesa estão na Constituição, então constitucionais são. Ele só se esqueceu que o artigo 136 diz quais são as pré-condições ou os pré-requisitos para o estado de defesa e o 137 os pré-requisitos para o estado de sítio. E nós não tínhamos dadas nenhuma situação nem outra. Ele queria estado de defesa e estado de sítio porque ele perdeu a eleição. Uma das minutas, lembre-se, a que estava na casa do Anderson Torres, era o estado de defesa no TSE, porque o estado de defesa, vocês consultem no artigo 136, ele pode ser declarado em áreas do país, áreas restritas. É que nunca ninguém pensou, Fabiola, em estado de sítio declarado num organismo do Estado brasileiro, num órgão. Sempre se pensou em estado de defesa assim, sei lá, Brasília, já teve, Distrito Federal, estado de defesa num pedaço de São Paulo, porque tem uma... Nunca ninguém pensou assim, estado de defesa onde? No TSE. Ô, Reinaldo, você acha então que foi uma confissão e isso pode prejudicar ele juridicamente? Porque quando diz que a Polícia Federal vai usar isso... Prejudica no seguinte sentido, não é mais sustentável, porque, embora não fosse assim tão relevante, porque você tem as outras evidências todas da conspiração golpista, né? As confissões lá da reunião do dia 5 de julho, meu Deus do céu, ele falando, tem que intervir antes, porque depois não vai adiantar. Né? Se articulando ali com o ministro da Defesa para ver a convocação das Forças Armadas, a intimidação do TSE, está tudo ali. Não precisava nem desse negócio de minuta. Mas a minuta, ela confere, digamos, uma materialidade irrespondível para a articulação golpista. E eles vinham negando.
Claro que negar. Então, eu não sei se estão testando uma tese nova ou se Bolsonaro, dentro da. Porque o Bolsonaro é dono de uma idiotia metódica. Ele diz as coisas mais absurdas, mas ele tem né, elas são coerentes dentro da sua loucura ali. É, eu não sei. Ele já disse, o Bolsonaro não vive dizendo que não existe crime quando se trata de liberdade de expressão, que portanto você pode falar qualquer coisa. O Bolsonaro não vive dizendo que fake news não é crime porque não está no Código Penal? Ah, se não está no Código Penal não é crime, então pode. Não é? Ignorando que você tem outras leis que podem punir a pessoa que noticia um troço falso, que põe para circular um troço falso. Não precisa ter o crime de fake news, embora eu acho que deva, mas não precisa. Mas ele tem essa tese. E aí, então, ele veio com essa tese. Golpe, estado de sítio, estado de defesa, estão na Constituição? Estão, então não fiz nada. Né? E ele diz, por causa de uma ata. Uma ata o quê? Por algo que está na Constituição? Obviamente, a admissão. Né? Não tem mais como pretextar. Não, outras pessoas fizeram, eu não sabia disso, estava lá no celular do Mauro Cid, mas sabe como é o Mauro Cid, né? Ele fazia as coisas. Não, não. É mais uma evidência importante, de que ele estava no centro da conspiração. Agora, o centro da conspiração, agora a conspiração, melhor, ela não se limita. A ata, eu insisto, é um elemento. Puxa vida, nós temos a troca de mensagens. Temos o Mauro Cid passando informações sobre o estado do golpe para o comandante do Exército, que é uma das questões que nós estamos debatendo agora. O comandante do Exército ouviu e atuou direito no sentido de não deu tratos à bola e ele era considerado um não golpista, inclusive pelo Braga Neto. E foi melhor que ele não tivesse falado nada, ou ele geraria uma crise militar, ou ele deveria ter botado a boca no trombone. Mas a troca de mensagens existe. O Cid informando que a conspiração golpista estava em curso, isso existe. Isso existe, o comando do Exército sabe. Né? Porque havia pessoas das Forças Armadas envolvidas. Havia o comandante da Marinha. Então, minuta não é o que vai desempatar o jogo. Mas é um elemento que reforça, sim. Os próprios É uma integrantes da Polícia Federal falaram isso, né, Reinaldo? Que essa fala reforça, foi exatamente o termo usado, está na matéria da Carla, reforça toda a linha de investigação que a gente tem acompanhado diante até da delação do Mauro Cid, dos documentos encontrados, da reunião, ela reforça toda a linha de investigação que está em andamento neste momento de uma tentativa de golpe de Estado. Né? Então, quer dizer, ele vai se complicar com essa fala dele. Agora, vamos separar aquele outro... E aí, Fabiola, só para concluir uma coisa. Você entende porque eu falo que a situação dele está pior hoje do que estava antes do ato? Que assim, esses centristas todos que não querem polarização, acham que foi um negócio fabuloso, que agora, os progressistas... Eu não acho. Acho que foi um número modesto, perto do que eles pretendiam. Eles podem falar que foi 750 mil, mas isso é coisa dos derrite da vida. Tá bom, bota 10 Maracanã lá que eu quero ver como é que fica. Vamos parar de conversa mole. Então não é essa coisa fabulosa. E tem esse troço, essa admissão. Tem ele dizendo, insisto, ô Caiado, eu não vou falar o que eu realmente penso, hein? Tá? Eu vou pedir uma borracha aqui, que eu não vou falar o que eu realmente penso, o que eu realmente quero. Não é isso. Eu estou aqui dando um truque. E quando ele pede anistia, aliás, é outro dado do vídeo, e quando ele pede anistia, ele se vincula
a 8 de janeiro, não tem jeito. Bom, 8 de janeiro não era, na verdade, uma conspiração das esquerdas, o governo Lula é que teria sido irresponsável, Flávio Dino, etc. Não foi isso? Não é isso que eles vinham dizendo? Não, ele até, Que o Flávio Dino foi morto? o próprio Malafaia, né, no abre do discurso dele, ele voltou a falar aquilo que o responsável pelo 8 de janeiro foi o Lula, né? De certa maneira O ele falou responsável isso. pelo Lula e o Bolsonaro pedem anistia para aqueles que o Lula, então, pelos crimes para que o Lula é responsável. Quer dizer, Os nada pobres faz sentido, coitados, mais segundo o uma vez Bolsonaro, né? Malafaia Os dando sua pobres contribuição. coitados, né? Que ele falou. O Bolsonaro Oi? chamou de pobres coitados, né? E só para deixar claro aqui, você, quando falarem para você, eu sei que nos acompanha aqui, presta atenção no teu rei aqui, no teu rei e na tua Fabíola. Ah, o Congresso pode anistiar todo mundo. Pode não. Mas, Reinaldo, anistia não está entre as prerrogativas do Congresso? Está. Mas o Congresso não pode se comportar como corte revisora do Judiciário. A anistia tem um ethos, ela tem uma natureza. Assim como é prerrogativa do presidente conceder graça, artigo 84 da Constituição, prerrogativa de presidente, desde que esse presidente não esteja apenas se comportando como corte revisora do judiciário. E eu lembro que Daniel Silveira está na cadeia, porque o Supremo anulou a graça dele, né? É preciso que haja motivação. Não é assim. Não existe ato nenhum, mesmo aqueles atos privativos de Congresso, de presidência, que esteja imune à avaliação do judiciário. Essa é a natureza da nossa Constituição. E ponto final. E, portanto, se houver anistia, o Supremo vai simplesmente tornar a anistia sem efeito. Ponto. Mas não haverá. Até entrevistamos um jurista hoje para entender melhor isso, e é exatamente isso que ele explicou para a gente. Não existe. Ele falou assim: não tem nem sentido esse pedido de anistia que Bolsonaro faz. Isso não faz o menor sentido, e que isso é impossível de acontecer. Mas chamou a atenção, né? Ele queria a anistia para todos os presos do 8 de janeiro, e não teve nem vergonha de falar isso Mas, publicamente. Fabíola, ele citou a anistia à vida no Brasil em 79. Agora, você teve uma anistia em 79, negociada num processo de transição de um regime ditatorial para uma democracia. Não foi só em 79, teve anistia no fim do Estado Novo. Mas, veja, são mudanças de regime. País saindo de ditadura indo para a democracia. Então, você tem esses processos de esquecimento. Aliás, pouca gente sabe, a raiz da palavra anistia é a mesma raiz da palavra amnésia, né? Originalmente, anistia se escreve amnistia, né? Aliás, em inglês, conserva. É a mesma raiz de amnésia. Anistia é esquecimento, para efeitos jurídicos. Quando é que você esquece uma coisa para efeitos jurídicos? Você pode não esquecer para a história. Você vai lá, você conta a história e tal. Mas quando é que você esquece para efeitos jurídicos? Você esquece para efeitos jurídicos quando, de fato, esse processo passa a ser importante para você passar para um novo padrão, para uma nova fase do país. Houve anistia de alguns crimes, não, mas de outros sim. Houve anistia, por exemplo, na África do Sul, no fim do apartheid. Nós temos que fazer uma nova África nascer. Nós temos que fazer uma democracia nascer no Brasil. Nós temos que fazer saída de 45 do Estado Novo, saída da ditadura de 64. Já começa em 79, veja que vai demorar, né? Porque a primeira eleição direta nós vamos ter 10 anos depois. Foi realmente lento e gradual o troço. Mas você tem um processo. Pouca gente se lembra também, essas coisas são fascinantes, eu adoro. Atenção, a lei que aprovou a Constituinte no Brasil, o texto que aprova a Constituinte no Brasil, a Constituinte de 88, tem como pressuposto a anistia.
Sabia? Tem como pressuposto a anistia. Por isso que, inclusive, revisão de anistia, como algumas pessoas de esquerda querem, é muito complicado. Porque a Constituinte no Brasil foi instaurada tendo a anistia como pressuposto. Veja, é um processo profundo de entendimento do país. E não isso que ele está querendo. Que fosse assim, o Congresso é que decidiria quem fica preso e quem fica solto no Brasil. Você já imaginou as maiorias de turno do Congresso soltando quem eles bem entendessem? Simplesmente o judiciário como poder desapareceria. Essa é uma coisa estúpida que não vai acontecer também. Ponto final. Né? Não só não vai acontecer, como o Bolsonaro vai para a cadeia e não será anistiado. Ó, tem tanta pergunta chegando e que tem a ver com tudo que a gente está falando. Vamos soltar a vinheta das perguntas e a gente vai destrinchando aí as análises dessa manifestação através das perguntas da nossa audiência? Vamos lá. Vamos lá. Dá tempo, dá tempo.